Beleza. Beleza. A segunda parte foi cortado no ponto em que falávamos dos laços, né, das diferenças. Até brinquei do corte lacaniano do Zoom. Eu sei que corte lacaniano não é exatamente isso. Vamos Foi. fazer outra gravação, mas a piada veio. Continua falando, Pedro. Você está conseguindo me ver? Tô. Ótimo. Eu estou conseguindo te ver também. Então vamos lá. A gente estava falando justamente de que aquela pergunta do Kaique, não é? Quando a gente trabalha com equipe multidisciplinar, a gente consegue meio que responder essa pergunta, não é isso? Perfeitamente. E é uma dificuldade, pensando no aluno de psicologia, né? Porque ele é muito convidado e instigado a estudar por conta de autores. Então, são nomes, né? Todo mundo quer saber do Jung, do Freud. E, hoje em dia, o que se busca, até em termos de profissionalização, é especialistas de campo, né? Sim. Não é isso, Pedro? Aí ficou a do Kaique, eu acho que a gente mais ou menos que respondeu, né? Aí tem a do Garabete. Tá. Tem aqui, vamos lá. Garabete tem umas perguntas aqui. Vamos lá. Quando a TCC funciona, é porque a Isso. técnica que funciona ou é o analista, né? Bom, quer começar ou Pode começar, pode começar. pode começar? Eu vou usar lógica formal para Ah, responder. função exclusiva. Você também pensou nisso, né? É, Bom, eu diria o seguinte: analista, quer dizer, eu acho que esse termo é muito relacionado a um efeito no inconsciente. Eu acho que a pessoa que trabalha com TCC, ela é um operador da TCC, um psicólogo da TCC, mas para análise quando você extrapola, quando você faz articulação imaginária, simbólica e real, né? isso, E é sempre feito no passado. Então, existe analista de TCC? Eu já colocaria essa questão no ar. isso, exatamente. Agora, repara bem, nesse último congresso que eu te falei, e aí estou falando aí para o pessoal gravado, né, que está gravando, no último seminário que houve de psicanálise e inteligência artificial, Certo? ele foi um seminário muito extenso, tá? E que teve em inglês e espanhol, seminário de psicanálise e inteligência artificial. Tem um italiano, tá? Que eu esqueci o nome agora, mas eu vou postar depois no grupo os links para o seminário de psicanálise e inteligência artificial. Isso é uma outra visada, tá? Na qual um italiano defende com argumentos psicanalíticos da Melanie Klein, tá? A possibilidade de você ter o protocolo sendo rodado, tá? Sem um ser humano ou um profissional aplicando aquele protocolo, tá? Essa é a segunda pegada que a gente pode pensar aí, que é a seguinte. Por exemplo, existem hoje aplicativos, tá? Você tem um analisante, não importa o que seja, uma pessoa que você atende uma vez por semana, tá bom? Atende lá 40, 50 minutos. Ora, a vida, fenomenologicamente falando, a vida dessa pessoa até a próxima sessão ocorreram centenas de milhares de eventos. Concorda? E que na próxima sessão ele não vai conseguir falar sobre todas essas centenas de milhares de estímulos, de eventos,
eventualmente ele tem que pedir uma sessão extra e por aí vai, né? Ah, Existem aplicativos hoje nos Estados Unidos, tá? Que eliminam esse problema hum, porque o sujeito registra o dia a dia dele nesse aplicativo, tá? E manda para o clínico no dia a dia. Então, quando você vai fazer a próxima sessão com o seu paciente, tá? Você sabe o que aconteceu com ele de segunda até a próxima segunda, e você faz o filtro daquilo que você acha que é clinicamente relevante para o momento dele na clínica. Isso não acontece no Brasil ainda, tá? Uma terceira questão, que é a questão da lógica formal, é a seguinte, repara, é, o que o Garabé está fazendo, tanto na primeira pergunta quanto na segunda pergunta, tá? É partindo de um pressuposto, tá? E de uma proposição lógica, não é? Que tem como se fosse assim, se P igual a Q, então Q é igual ou diferente de P? Isso é lógica formal, é. ok? Classe, classe. Claro. Então, quando a TCC funciona, se eu retiro, se eu retiro o pressuposto, quando a TCC funciona, é a técnica que funciona ou é o analista? E aí o Garabé, no meu entender, é, fez uma certa confusão entre o que é o operador da TCC e o analista, né? Nessa primeira questão. Talvez a pergunta seja provocativa nesse sentido, né? Ao É, impor é. essa exclusividade, né? Ou é um analista, ou é um. Na segunda quando a psicanálise falha, é porque a técnica falhou ou é resistência do analista? Essa está mais lacaniana. Vamos ficar na primeira, rapidinho. Tá, Analista ou técnica, eu acredito que não tem como fazer essa exclusão, porque concorda? a técnica ela pode produzir algum efeito analítico ou pode não produzir um efeito analítico. Isso está no reino da contingência, não é? No campo da contingência. Envolve contingências e também envolve, por outro lado, competências, habilidades de quem está operando a técnica no nível, por exemplo, no nível tático, né? Isso. Tá? Seria a melhor resposta, no meu entender, seria, Garabete, em relação à primeira pergunta, né? É, é caso a caso. Vai envolver os elementos táticos, então não dá para dissociar a técnica do seu efeito ou do Exatamente. efeito. Tá? É. Agora, você pode ser um excelente profissional, aplicar corretamente a técnica e você ter benefício, você ter iatrogenia, você ter, enfim. Essa semana aconteceu aqui na clínica com um colega meu, tá? Que atendeu uma senhora e a senhora, enquanto fez a sessão, um doce de coco. Quando terminou a sessão, disse: não vou fazer mais, não quero mais, não vou, enfim, não cabe para mim. E é um excelente profissional e usou a técnica da forma adequada. Pelo menos para mim. Ele veio, inclusive, fazer supervisão comigo perguntando isso. Tá? Eu disse: olha, isso talvez não te caiba, isso cabe a ela, não é? Vamos então para a segunda pergunta. Quando essa específica da psicanálise, É. quando a psicanálise falha, É porque a técnica falhou ou é resistência do analista? Bem lacaniana, né? porque desde que a gente considere a resistência do analista
como uma possível resistência advinda de sintoma, não analisado, ou uma resistência epistemológica, que vai Aham. limitar a utilização da técnica. Resistência epistemológica são, vamos dizer assim, limites até onde o clínico está fundamentando a sua teoria de maneira a limitá-lo na sua escuta, nas suas formas de intervenção. Então, vou dar um exemplo, assim, para quem é estudante, está assistindo, entender mais. Um psicólogo, um psicanalista freudiano entende que ele tem que ficar em silêncio, porque o amor ao analista já garante a transferência. Então, disso vem uma certa normatividade que o psicanalista, psicólogo, fala pouquinho. Fala pouquinho, espera o paciente falar, não fala nada. Isso é uma resistência epistemológica, né? Concordo. O senhor não entende que existem outras bases, outros fundamentos que permitam uma postura do psicanalista mais provocativa, né? Por isso que Lacan atendia telefone na clínica dele e fazia uma série de coisas, né, que chocam as sensibilidades de quem se apega a normas, assim, tem refleti-las. Você falou, né, antes da gente ter essa reunião, que você falou de uma palestra do Christian Dunker. Não sei se agora é o momento da gente entrar sobre os 36 seminários de Lacan, 36 ou 33, né? 33, E você 33. encontrou uma das possibilidades de lastro entre TCC e psicanálise. É isso? Foi. Isso é uma leitura do Lacan no seminário 13, tá? Deixa eu verificar aqui para não cometer erro. Tá. Erro específico que é importante. Vamos lá, espera aí. Muito bem. O Christian Dunker, no seminário sobre a obra de Lacan, esse eu vou postar agora lá no Didáticas, tá? Por favor. Vou postar esse lá no Didáticas. Espera aí, vamos lá. Espera aí. Vamos lá, postar aqui no Didáticas. Encaminhar. Vamos lá. Gosta. Encaminhar. A gente fala... Acabei de encaminhar. Muito bem. Seminário sobre a obra de Lacan, tá? O Christian Dunker comentando o primeiro e o segundo capítulos do seminário O Objeto da Psicanálise, tá? Ele nomeia essa apresentação do seminário como a ciência, o objeto da ciência, tá? Mas, na verdade, esse seminário, inclusive, o primeiro e o segundo capítulos estão nos escritos com o nome de A Ciência é Verdade. Tá? Então, a gente tem duas fontes. Tem nos escritos de Lacan e tem no seminário 13 de Lacan, porque foram lançados, os escritos foram lançados em 1966, e esse é o seminário de 66. Tá? Então, ele reproduziu nos escritos por escrito e no seminário de modo oral. Tá? Tem algumas divergências. Mas qual é a torção lógica da história? Freud, na época, trabalhava com uma antropologia, tá? Ele lia e produzia uma antropologia que hoje é superada. Qual era a antropologia da época? A antropologia da época presumia que o ocidental, tá, era desenvolvido. O oriental, o subdesenvolvido, de uma maneira geral,
né? A criança, o Lacan vai fazer, inclusive, essa referência expressa, as crianças subdesenvolvidas, tá? É, para Freud, naquele momento, tratava-se de tirar esse ser humano de uma forma de vida primária, tá? Do ponto de vista ocidental, e trazê-lo para a civilização ocidental, judaico, greco, romano, enfim, né? E o Cris faz uma torção que é a seguinte: ele diz, olha, quando a gente considera isso com a antropologia de Lacan, tá? O que acontece é o seguinte: nós vamos ter, primeiro, é, a psicanálise, quando ela tira, por exemplo, o homem. Eu tenho uma pessoa que joga tarô, tá? Ela não acredita em psicanálise, mas acredita em tarô, tá? Então, ela lá para o tempo do Freud, ela vivia no reino da magia, totem e tabu, tá? Pensamento mágico, pensamento religioso, pensamento infantil da criança subdesenvolvida. Todos esses tinham que ser trazidos para a civilização, ok? Bom, no segundo momento, Lacan vai dizer o seguinte: isso é equivocado de Freud. Isso é equivocado de Freud. O que nós temos aí é o seguinte: num primeiro momento, a nossa antropologia francesa da época de Lacan, não é? Nós vamos começar com Gaston Bachelard, não é? E aí você vai pegar Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, você tem uma série de outros sociologias, antropologias, epistemologias, não é? Que Lévi-Strauss, no caso Lévi-Strauss, seria o grau zero, né, da civilização. Muito bem. Que negócio é esse de tirar esse sujeito para trazer para o dispositivo psicanalítico, tá, no primeiro momento, torná-lo civilizado, e aí Lacan vai dizer: bom, se eu faço isso e torno ele civilizado, qual é o próximo passo na direção da cura? É examinar o sistema de crenças dele. E quem é que faz isso? A psicologia. No caso específico da TCC, né? Trabalha É. essa categoria de crença. Agora, eu vou assim, fazer um contraponto e uma compreensão para o pessoal que está assistindo. Freud ele é um crítico da, da sociedade ocidental, de certa forma, e de certa forma não. Quer dizer, ele para essa premissa de que o Ocidente chegou consumou aquilo que se entende como civilização. Bom, no entanto, ele diz, olha, essa civilização pautada pelo contrato social, que é impacto, né? Impacto para Ele vai lá buscar em John Locke, né? Contar o pacto social. ele não tem só uma fundação racional. Que, e aí que está o problema, né? Antes do iluminismo, você tinha uma cultura pautada pela religião, majoritariamente na Europa, o catolicismo, mas não só. Né? Tudo bem. Sim, sim. Você passa para o iluminismo, oficialmente, as autoridades, né, que representam esse mundo moderno, médicos, advogados, juízes, políticos, né, são pessoas com uma certa investidura que é muito racionalmente pautada. Muito bem. No entanto, o mundo religioso, a expectativa afetiva de um pai protetor, um pastor, né, universal, fortemente paternalista, né, esse circuito vai ser deslocado, vai ser transferido para as autoridades do mundo moderno. Então,
Bom, peraí, a gente Sim, vive num mundo racional, iluminista, mas a expectativa afetiva de muitas pessoas, né, em relação a, às pessoas do mundo moderno, infantis. sim, Ele chama de sim, infantil esta afetividade que é uma demanda de, o quê? De amparo. O problema, né, crucial do Freud é o desamparo, no final das contas, enquanto que exatamente. as teorias do direito, o problema não é o desamparo, tem mais a ver com o medo, né? Uma vez que é preciso proteger os corpos, as propriedades, né? As fronteiras dos estados, é sempre protetivo em relação a uma expectativa de ameaça que se consuma ou não se consuma, mas eu está no livro do Safata, né? Há o medo, Uhum, impera mais o afeto medo nas isso. filosofias. Em Freud é o desamparo. Então é bem interessante isso, né? Porque o que é problemático na religião, para Freud, é, vamos dizer assim, a expectativa afetiva que as figuras da religião geram nos sujeitos. Então, no final, bom, toda a psicanálise é isso, não é? Por que a neurótica faz transferência com o psicanalista, que era um médico, que era alguém que tinha formação médica na época? Sim. Porque o médico é uma figura da modernidade, ou o neurótico é alguém que não com uma parte de si civilizada. Não está. E o que não é civilizado, ou é estrangeiro, ou é Isso. infantil, acaba sendo uma representação preconceituosa, estereotipada. Não, não sei. O que você me diz, Pedro? Eu acho que você estendeu o meu argumento. Eu fiz resumido, você colocou de uma maneira mais ampla, mas Está na a tábua. questão Sim. é, mas a questão é essa, ou seja, a torção lógica do Lacan e do Duncan nisso é dizer o seguinte, porque a gente acha, né, na clínica, em regra, a gente acha que é, eu estou fazendo análise, a psicologia não tem nada a ver com isso, tá? E aí, nessa experimentação lacaniana, né? Porque Lacan experimenta várias clínicas, ele experimenta vários conceitos, ele trabalha, enfim, ele se aventura em uma série de coisas. Nessa argumentação do Lacan, o que ele coloca é o seguinte: espera aí, se isso é verdade, hoje, o que nós teremos é, primeiro, um processo de análise, tá? E depois nós vamos pegar esse sujeito que deixou de ser infantil, que superou o seu desamparo e por aí vai, deixou de ser subdesenvolvido, É. é, e vamos trabalhar o que não, nós não trabalhamos, mas o que a psicologia trabalha, que são as crenças dele, o sistema de crenças dele. Pela Para que ele TCC. entre em que campo? No campo do sujeito da ciência. Mas você veja que isso não, nem na prática isso acontece. Porque, veja só, TCC trabalha com um operador clínico chamado rapport, Sim, e assim, você procura a definição disso, olha, você pode encontrar até elementos que parece transferência, de tão amplo que é o conceito, e indefinível, muitos utilizados também na área de vendas, e que lida com uma parte irracional. Então, não é uma coisa, mesmo numa abordagem TCC, nem o psicólogo, nem o paciente chegou, eu estou aqui com uma crença, doutor, preciso mudar aqui essa crença, então você vai mexer nessa minha crença, o que você acha dessa minha crença, que é assim, assim, assado? Não, né? Não é feito dessa maneira. não, Ora, ele chega se, sofrendo de alguma forma. pois é, se existisse puro sujeito científico, não seria necessário o rapport. O rapport não teria diferença nenhuma. É criar Exato. confiança, empatia, simpatia, a sensação de compreensão mútua, não é verdade? Sim, sim. Mas não são, digamos assim, conceitos lacanianos propriamente ditos, são conceitos da psicologia. É por isso que Lacan diz, olha, nesse momento, para a análise, e vamos agora encaminhar esse cara para a psicologia. Ou seja, Digamos, é só uma torção lógica. Ele então, deduz uma clínica disso? Não.
Você concorda com essa propositura do Lacan? Ela é provocativa ou ela tem... Ela é provocativa, Ah, e ela indica uma tendência que não sei se hoje, no pós-modernismo, né, que nós falamos, sim, sim. que é a tendência de clínicas de colonização, clínicas colonizatórias, Tá. tá? É um outro tema interessante a gente pensar, né, como é que estão as clínicas aí em termos de colonização. Tenho exemplos que já te coloquei, não é? Então, por exemplo, outra coisa que eu tenho me questionado, Carlos, dentro desse contexto, é muito comum ouvir, por exemplo, assim, a gente precisa enxugar o gozo desse sujeito. Você já ouviu isso? Sim. Muito bem. Olha, a referência é essa enunciação. Qual é o referente do gozo? O que precisa ser enxugado? É a água. Então, assim, no exemplo ad absurdo, né? Quando o analista que diz precisamos enxugar o gozo, manda o analisante tomar um banho. Sabe, a água enxuga. É assim, isso é um conceito, isso cabe na clínica, ou isso é apenas uma mera Eu acho que... repetição Ah, ou reprodução de uma tentativa do Lacan de constituir um campo específico, o campo do gozo, não é? não. Para ser usado numa determinada clínica, que não é essa. Veja, então, eu penso da seguinte maneira: se você articula imaginário e simbólico, porque muita gente que divide a obra do Lacan em uma sequência em que a primeira, mais ou menos, seria a clínica do simbólico, né? Então, numa clínica do Sim, simbólico, a deficiência do simbólico eh, vai incorrer nessa, nessa categoria de gozo. Seria como o registro do real está isso, articulando que não cessa de não se escrever nesse isso. momento onde o simbólico está falhando. Tá? Então, quando você trabalha com esta clínica, tá bom, ela funciona, que funciona essa categoria. Agora, pensando nos problemas da pós-modernidade, eu já conversei disso, né, contigo numa outra oportunidade, que a gente bateu um papo legal também, que a minha hipótese é de que o que se chama gozo, ou objeto A, é nada mais nada menos que um significante num estado Isso. de indeterminação. E ao estar em estado de indeterminação, ele vai ressoar em fantasias, né? Ele se há respostas fantasmáticas, né? Que são psicopatologias, basicamente. Só para quem está assistindo, fica mais aclarado esse ponto, né? Quando a TCC ela trabalha com a ideia de crenças, as crenças elas estão articuladas em crenças maiores, ou médias e menores. Tá legal? O que decorre dessa organização das crenças vão ser os chamados pensamentos automáticos, que como as crenças vão filtrando as experiências, né? E eliciando respostas emocionais. Tá? Esse é o modelo da TCC. O que não tem nesse modelo da TCC? Essas crenças elas não condensam gozo. Ou seja, elas não fazem a Aham. previsão de fantasia. Então, diferente, né, das crenças da TCC, o que a gente chama de significante é também uma certa silogística, que tem S1, S2, S3, ou premissa maior, termo médio e sujeito da conclusão, que Aham. reage, que retroage, né? Veja só, né? Para TCC você teria uma crença menor, que é contingencial. Para nós, os psicanalistas, esse sujeito, ele retroage no silogismo, né? Na configuração dessa estrutura. E isso,
Então, qual que é a diferença desse sistema de crenças e sistema de significantes? E os significantes lacanianos, além de articularem possíveis leituras de experiências adaptativas com o ambiente, eles, de uma maneira atemporal, vão Aí, pois é, aí a coisa produzir uma complica. temática fantasmática, repetitiva. Diga lá, Pedro. A coisa complica, no meu entender, pelo seguinte, não em termos da TCC, mas em termos da, por exemplo, da questão da condensação do gozo. Na verdade, a gente tem que voltar um passo atrás. É, no caso de Lacan, especificamente, tá? Como é que a gente lê a obra de Lacan? Primeira questão, faz obra? Primeira questão é essa, faz obra? Quem é que vai dizer que faz obra? É um conjunto de seminários orais e alguns artigos. A posteridade vai dizer que faz obra. A permanência no tempo. A permanência no tempo. Segundo, tem o primeiro Lacan, tem o segundo Lacan, tem o terceiro Lacan, tem o quarto Lacan, o ultimíssimo Lacan. Isso é uma forma de classificar e ordenar a sua leitura da obra lacaniana, e isso me parece que serve para qualquer tipo de mecanismo, de dispositivo, digamos assim, do campo psíquico. Tá? É um problema de epistemologia mesmo. Tá? Eu posso fazer cortes? Posso. Eu posso trabalhar só com um modo, digamos assim, de leitura de um determinado autor, da qual eu vou deduzir uma clínica? Posso. Aí entra a questão do Garabete. Aí me parece que vem a resistência do profissional. Olha só, se Lacan importava conceitos de fora da psicanálise, o que eu estou te perguntando é: será que eu não posso exportar conceitos da psicanálise, por exemplo, para a TCC? O que você acha? É possível, né? É possível. Só que é muito difícil de explicar para alguém da TCC que uma crença é um significante. E sendo um significante, ele é multiadaptável, que seria a ideia de indeterminação do significante, né? Quer dizer, basicamente é dizer o seguinte: uma caneta, ela, num certo nível narrativo, uma camada narrativa significa uma caneta, mas várias outras podem significar várias outras coisas, né? Acho que Uhum. essa seria uma dificuldade, né? Eu queria só retomar um ponto aqui que, não sei se você assistiu o Sociedade da Neve, que estreou recentemente na Netflix. Assistir, assistir. Eu Tem- diga. Assim, pessoalmente, eu achei sensacional, é hipnotizante e a história é totalmente baseada em fatos reais, né? Para quem não conhece a Uhum. história, um avião corre Canibalismo. exatamente, os passageiros sobrevivem na Cordilheira dos Andes, né? Próximo ao verão, porque senão eles não conseguiriam sobreviver. E é muito interessante, eu não vou dar mais spoiler, mas tem uma cena que é bastante ilustrativa de muitos problemas que psicanalistas tratam. Quando a comida, quando eles veem que não vai ter, como é que se diz, as pessoas estão fazendo as buscas, desistiram da busca, eles não têm mais alimentos suficientes, né? Eles começam a cogitar na possibilidade de comer os corpos, né? Canibalismo, né? Uhum. Que é um tabu, certo? Sim. Muito bem. Como que vem como chega o processo decisório de confirmação de que eles vão fazer isso? A partir de um silogismo. A gente precisa sobreviver. Para sobreviver, a gente precisa comer. A única coisa que tem de comida é a carne dos nossos. Só que, o que vai acontecer? E por isso que o filme se chama Sociedade da Neve. Algumas pessoas vão dizer, não, mas isso é errado. E eu não vou.
Outras pessoas dizem, olha, eu até consigo, desde que eu assuma um compromisso de quando eu morrer, vocês também poderem usar o meu corpo. E eu não vou comer olhando para, vou cobrir com neve para não. E tem aqueles que, vamos dizer assim, cortam a carne e distribuem para os outros, né? De modo que, depois disso, essa estruturação começa a se dissolver, né? Já começa a haver uma indiferenciação, mas no começo criou-se toda uma sociedade hierarquizada, né? Uma organização, uma hierarquia assim, borda. Só alguns vão cortar carne dos mortos, só alguns vão servir, e alguns vão comer fazendo negociações, né? Questionamento. Quer dizer, aí entra, assim, você vê que o sistema de crenças por si só, a silogística, a pura lógica, ela não dá conta de estruturar laço social. Sim. Você, Sim. A pura lógica, os sistemas de crenças não dão conta de fazer laço ou de estruturar e manter laço social, é isso? exatamente. E vai ter uma figura ali, vai ter uma investidura de grande outra, né? Enfim. É bom assistir com calma para enxergar essas coisas ali na série. O que você me diz, Pedrão? Temos 1 minuto. Ótimo, porque quer ir para a terceira rodada? Porque eu vou trocar de celular de novo para o outro, porque esse ficou prejudicado para mim em relação a te ver direito, falar direito. Vem Quer cá, ir para a terceira? Ou deixa para outro dia? vamos deixar em aberto para outro dia. Tá bom, tá bom. Mas dá uma. Tá, ok. A gente começa a próxima falando disso, desse Tá combinado. Tá legal? Tá combinado. Próxima quarta, então tá marcado para gente, sempre. Certo. Quarta, 6, 6h30. Isso. Pedro, muito obrigado, tá? Quero te agradecer. Foi um prazer. Filmado ou não filmado, as nossas conversas foram prazerosas, né? Olha, Carlos, tem sido uma grande satisfação as nossas conversas. Vamos ver se no próximo, na próxima, na nossa roda de conversa, contamos com mais convidados, com mais pessoas, não é? Isso acho que é um lugar de experimentação, de troca,